Nesse vídeo eu vou te mostrar na prática como você pode criar um site, uma página para divulgar os seus serviços e adquirir novos clientes para a sua empresa. Olá, meu nome é Caroline Freixo e eu sou web designer. Meu objetivo aqui com esse canal é te ajudar a criar páginas de forma simples, rápida e eficiente para te ajudar a divulgar os seus serviços aqui na internet. E aqui nesse vídeo eu vou te mostrar como criar uma página como essa aqui, de forma bem simples e objetiva, para que você possa criar o site da sua empresa e melhorar ainda mais a forma como você divulga os seus serviços, para que você possa aumentar as suas chances de venda. E para preparar esse vídeo eu vou utilizar o WordPress em algumas ferramentas gratuitas. Eu te convido a ficar até o final do vídeo, porque eu vou preparar a parte visual da página e também vou te mostrar como você pode adaptar essa página para celular. Então eu recomendo que você fique até o final para pegar todas essas configurações. E se você achar que esse conteúdo realmente te ajudou, clica no botão de gostei para apoiar o nosso trabalho e clica no botão de se inscrever para não perder os nossos próximos conteúdos. Então é isso, e agora bora pro conteúdo desse vídeo. Então vamos lá, a página que a gente vai criar aqui nesse vídeo é essa aqui, e ela foi construída com o objetivo de divulgar e vender serviços. Então toda a estrutura dela, todas as seções que eu coloquei aqui foram pensadas para aumentar as chances de venda para quem vende serviços, tá? Se você vende algum outro tipo de produto, você pode adaptar essa página aqui à vontade, beleza? E se você vende serviços, eu recomendo que você utilize mais ou menos essa estrutura aqui, porque ela foi pensada para aumentar as suas vendas, tá? Então você pode utilizar essa mesma estrutura que eu coloquei aqui. E a primeira coisa que a gente precisa fazer para criar o site é contratar uma hospedagem e um domínio. Isso aí é pré-requisito para você ter uma página profissional na internet e para você utilizar a ferramenta WordPress, que é um construtor de site gratuito, tá? E a gente vai utilizar essa ferramenta aqui nesse vídeo. Então a primeira coisa que você precisa é ter uma hospedagem e ter um domínio. Mas não se preocupa que isso não é nada complicado e tem várias empresas aqui na internet que já oferecem um ótimo custo-benefício para a contratação de uma hospedagem e de um domínio. Por exemplo, eu estou aqui no site da Hosting e a Hosting é uma das empresas que a gente recomenda aqui no canal e também nos projetos dos nossos clientes. Aqui você vai ter acesso a algumas hospedagens para você utilizar e também vai ter acesso a um domínio gratuito para você utilizar na construção do seu site. Então o custo-benefício aqui é muito bom e eu recomendo para você. Se você tiver interesse em saber mais sobre a hospedagem da Hosting, clica no link que eu vou deixar aqui na descrição para você acessar o site oficial e fazer a contratação da sua hospedagem e ganhar um domínio gratuito. Lembrando que você vai poder utilizar a hospedagem que você quiser. A maioria das hospedagens hoje em dia já tem a opção de WordPress, então não vai ter problema nenhum. A gente recomenda a Hosting porque é a hospedagem que a gente utiliza nos nossos projetos e também nos projetos dos nossos clientes. Então fica a indicação para você. E aí, depois de acessar o link que eu vou deixar aqui na descrição, você pode vir aqui em hospedagens, hospedagem de site, e aqui embaixo você vai ter alguns planos para você escolher. E você pode escolher com base na situação atual do seu negócio, tá? Pode escolher essa aqui, que é a mais simples, que é para um site só, que aí você já vai conseguir criar o seu site sem problema nenhum. E é só você clicar aqui para adicionar no carrinho, e aqui você vai passar por todo aquele processo de finalização de pagamento. Então aqui você coloca o período que você quiser, coloca aqui a sua conta, seleciona o método de pagamento, e aí depois é só você clicar aqui para finalizar. Se você tiver alguma dúvida de como fazer essa contratação aqui, eu vou deixar um vídeo aqui na descrição para você acessar com todo esse passo a passo completo, para que você não tenha nenhuma dúvida, nenhuma dificuldade, tá? Então, se você tiver alguma dúvida, é só clicar no vídeo que eu vou deixar aqui embaixo. E aí, beleza, depois de efetuar o pagamento, você vai ter acesso a um painel parecido com esse aqui. Você vai receber os seus dados de acesso através do seu e-mail e também vai ter um link para você acessar esse painel. Vai variar dependendo da hospedagem que você está utilizando, mas as informações são basicamente as mesmas, tá? E agora o nosso próximo passo é fazer a instalação do WordPress para a gente começar a construção do seu site. Então você vai vir aqui na Hosting, vai vir aqui nessa opção de início, e aqui em hospedagem você vai clicar aqui para gerenciar. Aqui você vai ter algumas opções para fazer as configurações, e aqui em cima você vai ter as opções dos domínios que estão cadastrados nessa hospedagem. Se não tiver nenhum domínio aqui, você pode clicar aqui nessa opção para adicionar um novo domínio. E você segue o passo a passo para colocar ali todas as informações e adicionar o domínio nessa hospedagem. Inclusive é dessa forma que você migra um domínio de outra hospedagem para cá, para Hosting, tá? É dessa forma que a gente faz isso. Mas se você contratar a hospedagem e ganhar um domínio gratuito, o seu domínio vai aparecer aqui também, tá? E é só você clicar no domínio que você quiser, no domínio que você quer instalar o WordPress, e você vai vir aqui embaixo. Aqui embaixo a gente vai ter a opção de WordPress. E é só a gente clicar aqui. E aqui você vem nessa opção de instalar o WordPress, clica aqui para instalar. E aqui a gente vai preencher algumas informações para instalar o WordPress e também para criar o usuário de edição do nosso site. Então aqui você vai colocar o título do seu site. Isso aqui você pode colocar qualquer título, tá? Que a gente consegue modificar isso aqui depois.
E aqui embaixo tem 3 informações muito importantes que você tem que ter atenção. Aqui é importante que você coloque um e-mail que você tem acesso, um e-mail seguro, tá? E aqui em usuário é importante que você coloque um usuário forte e um usuário seguro. Nunca coloque o nome do seu site aqui, nunca coloque o domínio do seu site aqui no usuário, tá? E na senha a mesma coisa, coloque uma senha segura, com letras maiúsculas, minúsculas, com números e tudo mais, tá? Faça isso para evitar o risco de invasão do seu site, isso aqui é muito importante. E aí depois disso você pega essas informações e coloca em algum lugar para você não esquecer. Aqui embaixo nós temos essa opção de avançado, você não precisa modificar. E aqui é só você clicar em próximo e seguir com os próximos passos para fazer a instalação. Pronto, eu já coloquei aqui as informações do meu usuário e eu vou clicar aqui em próximo para a gente prosseguir. Aqui você vai ter algumas opções para preencher. Aí você coloca aqui, ó, a última versão, recomendado. E aqui em idioma, você pode colocar o idioma que você quiser. Vou colocar aqui, ó, português. Aqui você não precisa mexer também, pode deixar dessa forma aqui e clica para instalar. E aí pronto, depois de você fazer a instalação do WordPress, você vai ser redirecionado para essa página aqui, onde você vai ter mais algumas configurações, não precisa se preocupar com essas configurações agora. E você vai ter aqui o nome do seu site e também essa área aqui para você editar o site. Ao clicar aqui, a gente vai ser redirecionado para o painel do WordPress, onde a gente vai começar a fazer as edições das nossas páginas, tá? É importante comentar que se você estiver utilizando uma outra hospedagem, você provavelmente não vai ter esse botãozinho aqui direto para o WordPress, tá? Então se você tiver alguma dificuldade para encontrar o seu site, eu recomendo que você venha aqui em cima, coloque o domínio do seu site e coloca /wp-admin, tá? Vou deixar escrito aqui para facilitar para você, mas é só você colocar o nome do seu domínio e coloca /wp-admin, que aí você vai ter acesso a um painelzinho onde você vai colocar o e-mail que você cadastrou ali atrás e também vai colocar a sua senha. E aí você vai ter acesso ao painel do WordPress. E aí depois de você clicar aqui ou digitar wp-admin, você vai ter acesso a uma página parecida com essa aqui, onde vai ter essas informações aqui de páginas, plugins, usuários, ferramentas e tudo mais. E é aqui que a gente vai começar a construir as suas páginas, tá? Pode ser que para você esteja aparecendo várias opções assim, ó. É só você clicar aqui nessa setinha para minimizar, para tirar as informações, tá? Então aqui a gente vai começar a fazer as primeiras configurações. A primeira coisa que você precisa fazer é vir aqui em plugins. E aqui você vai instalar um plugin chamado Elementor. O Elementor é um construtor de sites, ele é gratuito, ele também tem uma versão paga, mas para esse vídeo a versão gratuita já vai ser suficiente. Então você pode vir aqui, ó, em adicionar novo, aí você vem aqui em Elementor, digita aqui Elementor, e é só você baixar esse primeiro plugin aqui. Vai ter 5 milhões de instalações, tudo certinho. Você clica aqui para instalar agora e clica em ativar. Aí é só você clicar aqui para voltar e pode ser que apareça alguma tela aqui dos primeiros passos para configurar o Elementor, alguma coisa do tipo. Você pode clicar para pular, pode clicar para fechar e aí você volta aqui para essa aba de plugins, tá? Sem problemas. Bom, e depois de instalar o Elementor, é só você vir aqui para essa aba de páginas e aqui você vai começar a criar a sua página. É só você vir aqui em adicionar uma nova página. Aqui você vai colocar o título que você quiser, você pode colocar o nome da sua marca, o nome da sua empresa, o título do seu produto, seu segmento, o título que você quiser, tá? É importante entender que esse título aqui ele aparece aqui em cima, ó, nessa abinha aqui de navegação, beleza? Então coloque um título aqui que faça sentido. Eu vou colocar aqui, por exemplo, eu vou deixar esse título aqui porque é o tema dessa página aqui que a gente está desenvolvendo, então eu vou deixar dessa forma. Aqui na lateral, você pode editar o link aqui da sua página, caso você queira. Então depois de finalizar a sua página, você pode vir aqui dar uma olhada e modificar esse link se você quiser, tá? Bom, depois de fazer isso aqui, é só você clicar aqui para editar com o Elementor e pronto. Agora você está dentro da ferramenta Elementor, que é o nosso construtor de páginas, tá? Provavelmente vai ter algumas informações aqui para você, não precisa se preocupar. Você pode vir aqui, ó, em configurações e aqui você vem em layout de página e coloca aqui Elementor Canvas. Dessa forma a página vai ficar limpa, vai ficar zerada para a gente criar a sua página do zero, tá? Então agora o que a gente precisa fazer é começar a criar as nossas seções da página. Aqui, por exemplo, nós temos a nossa seção inicial, nós temos a seção do menu e assim por diante. Você temos aqui a seção sobre a empresa, sobre os diferenciais, sobre os serviços e por aí vai, tá? Então a gente vai criar seções para dividir as informações do site. Então vamos voltar aqui. E aí, para a gente criar uma nova seção, é só a gente vir aqui nesse botãozinho, coloca aqui, ó, essa primeira estrutura, e aqui você vai colocar a largura de 1100 e a altura você coloca de 600. A gente pode modificar isso aqui depois, caso fique muito grande, a gente pode modificar aqui sem problema nenhum. Vamos voltar aqui para o menu do Elementor, ó, clicando aqui em cima, ó.
nesses quadradinhos, aí você vai ter acesso novamente ao menu, com vários elementos aqui que você vai poder colocar dentro da sua página, tá? Bom, o nosso próximo passo é colocar aqui essa seção interna. Você vai clicar e vai arrastar para cá, e ele vai dividir aqui em 2 colunas. É dentro das colunas que a gente coloca os elementos do nosso site. O que são os elementos? São textos, imagens, botões e por aí vai, tá? E aí, para a gente colocar essas informações aqui, você vai voltar para o menu do Elementor, vai clicar aqui ó, em título e vai arrastar para cá. Vamos voltar, vamos colocar aqui texto e vamos colocar um botão aqui também. Pronto. Praticamente é essa estrutura da nossa seção inicial. Se a gente olhar aqui, ó, é exatamente essa estrutura. Título, texto e o botão. E beleza. Nós já temos a estrutura aqui e nós podemos começar a editar. Eu vou começar colocando essas informações aqui, ó, aqui nos textos. Para você editar esses elementos, é só você clicar em cima nesse lápis e aí aqui na lateral vai aparecer as configurações para você fazer. Você vai colocar aqui as informações, ó, título, aí você escreve um título chamativo, falando sobre o problema que a sua empresa resolve, o problema que o seu serviço resolve e por aí vai. Então você coloca aqui um título que seja chamativo, tá? Aqui em estilo a gente consegue editar a partir do design. Eu vou colocar aqui por enquanto essa cor aqui mais escura. Eu vou mudar a tipografia. Vou colocar a tipografia. A tipografia é o estilo das letras, tá? Então aqui, por exemplo, nós temos vários estilos diferentes que podemos utilizar. Você pode testar aqui para ver o que fica melhor para sua empresa. Mas eu vou colocar essa tipografia aqui, ó, Montserrat. Deixar essa padronizada aqui na página. Aqui em tamanho a gente pode modificar o tamanho sem problemas. Eu vou colocar aqui o tamanho de 38, que é o tamanho que eu estava usando aqui, ó. Tá 38. Aqui embaixo nós temos essa opção de peso. O peso é basicamente a grossura da nossa fonte, da nossa tipografia. Então aqui, por exemplo, eu posso colocar aqui peso 800. Veja como é que mudou. O texto ele ficou mais grosso, ele ficou mais gordinho. Se a gente modificar aqui, por exemplo, para 300, aí fica um pouco mais fino. Então aí você pode escolher aqui um peso diferente para chamar mais atenção para alguns textos. Aqui, por exemplo, como é o primeiro título da página, eu quero que esse título seja chamativo, então eu vou colocar uma grossura maior, vou colocar um peso maior aqui para chamar mais atenção, tá? Então eu vou deixar dessa forma aqui. Aqui eu vou copiar esse texto aqui de baixo para já colocar aqui, ó, nessa parte do texto. E aqui é a mesma coisa, é só você clicar em cima, ou clica aqui nesse lapisinho. Aí você coloca aqui, você escreve, né? Coloca todas as informações aqui de descrição sobre o seu serviço, sobre a sua empresa e por aí vai, tá? Em estilo aqui é a mesma coisa, vou modificar aqui a cor. Aqui eu vou colocar essa fonte aqui mesmo, a Roboto, e eu vou colocar tamanho 16, por enquanto. Deixar dessa forma aqui. Agora eu vou modificar o botão. O botão você vai clicar aqui em cima, e aqui em texto você pode modificar esse títulozinho que aparece aqui. No meu caso eu vou colocar aqui, ó, conheça nossos serviços. Vou colocar esse aqui, conheça. Inclusive você pode colocar aqui um botão de WhatsApp, tá? Então aqui você pode colocar, por exemplo, entre em contato. E aqui no link você vai colocar o link de WhatsApp, que eu vou te mostrar no decorrer desse vídeo, tá? Como fazer isso. Mas aí é só você colocar um link aqui do seu WhatsApp. E aqui você pode colocar um ícone, ó. Pode vir aqui no WhatsApp. E aí você coloca um ícone, que vai ficar bem bacana aqui no nosso botão. Tá vendo? Vai ficar dessa forma. No meu caso eu vou deixar conheça nossos serviços mesmo. Deixar dessa forma aqui e eu vou mudar o ícone. Eu vou colocar aqui esse ícone aqui. Dessa forma. Agora a gente pode vir aqui em estilo. Aqui em tipografia a gente pode modificar o texto também. Eu vou colocar aqui a Montserrat. E eu vou modificar um pouquinho esse texto aqui. Eu vou vir aqui em peso, vou colocar 600. E aqui em transformação eu vou colocar em maiúsculo. Para que fique chamando ainda mais atenção, tá? Porque eu quero que a pessoa veja esse botão. Então vou deixar ele bem chamativo aqui. E aí aqui no tamanho eu vou colocar o tamanho de 16. Tamanho de 13 já tá um tamanho bacana. Vou deixar dessa forma aqui. Aqui em texto eu vou deixar branco mesmo. E aqui na cor eu vou colocar a mesma cor que eu já estou utilizando aqui. Que é esse laranja aqui, ó. Aqui a cor que eu estou utilizando é essa aqui, é esse laranja. Então eu vou copiar aqui esse código. E aqui em cor, eu vou vir aqui e vou colar o código aqui embaixo. Ele já automaticamente já vai aparecer para mim. E beleza, eu vou deixar dessa forma aqui. Aqui em arredondamento você pode modificar essa borda que aparece aqui do lado. Eu vou deixar aqui um arredondamento só de 5, já é o suficiente. Então, beleza, eu vou deixar dessa forma aqui. E agora o que a gente pode fazer é colocar um fundo nessa seção para chamar um pouco mais de atenção.
Eu separei aqui algumas imagens para a gente utilizar e eu recomendo que você faça isso também. Se possível, dá uma olhada nos bancos de imagens que tem na internet, como o Freepik, Unsplash, o Pexels e por aí vai, tá? E aí você pode pegar algumas imagens que mais chamam a sua atenção, que estão relacionadas com o seu serviço, com a sua empresa e por aí vai, tá? Por exemplo, você pode vir aqui no site do Freepik e digitar aqui o segmento do seu negócio. Você pode colocar aqui, por exemplo, business ou consultoria, alguma coisa do tipo, e aí com certeza vai aparecer aqui algumas imagens para você utilizar no seu site, tá? Então você separa essas imagens aí no seu computador, já deixa salvo em uma pasta, e é importante que antes de você colocar essas imagens no WordPress, é muito importante que você recorte essas imagens no tamanho correto e faça algumas configurações de otimização. Porque olha só, eu baixei essas imagens aqui no Freepik, e se eu clicar aqui em alguma delas, olha aqui embaixo o que vai aparecer para mim. Aparece aqui o tamanho de 5 megas. Isso aqui é o peso dessa imagem. E 5 megas é um tamanho muito, muito grande. Se a gente colocar uma imagem dessa no site, e colocar várias imagens assim no site, isso com certeza vai pesar as suas páginas, vai deixar suas páginas lentas, vai prejudicar o carregamento do seu site e por aí vai. Pode causar uma série de problemas para você, tá? Então antes de colocar qualquer imagem aqui, é muito importante que você coloque essas imagens e recorte elas em algum editor de imagem, como por exemplo o Fotopeia, o Canva, o Photoshop, caso você tenha, e por aí vai, tá? É só você colocar em algum editor de imagem, fazer o recorte dela, eu vou te mostrar aqui alguns tamanhos que eu utilizo, mas é muito importante fazer isso para deixar as imagens leves. Aqui, por exemplo, eu já fiz a edição dessas imagens aqui, e olha só, se eu clicar aqui, olha o tamanho que aparece para mim, 136 KB. Esse é um tamanho muito menor do que 5 megas, entende? Aqui, por exemplo, 26 KB é muito, muito menor do que 5 megas, ou 3 megas, 2 megas. Então evite utilizar imagens com megas, beleza? Com peso em megas. Utilize sempre imagens abaixo de 300 KB, 200 KB, que aí é mais do que o suficiente para você colocar no seu site, tá? Então faça essa otimização de imagem. E para fazer isso, você vai vir aqui em algum editor, beleza? Vai vir aqui em novo projeto. Aí você vem aqui, por exemplo, em tela. Aqui você pode colocar o tamanho de HD ou Full HD, que esse aqui é uma imagem que a gente vai botar no fundo da sessão, então ela tem que ser assim, horizontal. E aí você coloca aqui Full HD, clica aqui para criar, e aqui você vai pegar a imagem que você salvou no seu computador, vai clicar aqui ó, e arrastar para cá, e pronto. É só você vir aqui, ó, clica em OK para confirmar, aí você vai vir aqui em controle de transformação, e aqui é só você puxar essa setinha aqui, ó, e aí é só você posicionar na tela aqui do programa. É só você posicionar aqui e clica em OK. E aí você pode até mesmo fazer algumas edições na imagem. Se você vier aqui embaixo nessa bolinha, você tem aqui algumas opções, por exemplo, brilho e contraste. Você pode vir aqui ó, e aumentar o brilho da imagem, aumentar o contraste, e fazer algumas pequenas edições para ajustar a imagem, beleza? Aí depois disso é só você vir aqui em arquivo, vem aqui em exportar como e exporta como JPEG. Aqui você vai colocar uma qualidade menor, e aí é legal que aqui embaixo aparece o tamanho da imagem. Você pode colocar aqui, por exemplo, 30%, que já é uma qualidade bacana para a gente colocar na imagem. Só fica atento para não prejudicar o visual aqui em si da imagem, tá? Então coloca aqui 30%, 40% e observa aqui o tamanho dessa imagem. Veja que com essa qualidade aqui, a imagem vai ficar com 97 KB, que é muito, muito menor do que 5 megas. Então, é super recomendado você fazer isso aqui, tá? Aí depois é só você clicar aqui para salvar e salve em algum lugar no seu computador, beleza? Depois de fazer isso aqui, aí sim você coloca a imagem no seu WordPress. Para colocar a imagem aqui no fundo da nossa sessão, você vai vir aqui, nessa opção aqui em cima, aqui no meio, e aqui você vai vir em estilo. Aí aqui tipo de fundo você coloca clássico e vem aqui em imagem. Aí é só você vir aqui na sua pasta e clicar e arrastar para cá. Vai ver que vai ficar azul. Aí você solta, pronto, já vai inserir a imagem no seu WordPress, tá? Para colocar no fundo dessa seção, eu vou selecionar essa imagem aqui, mas você pode selecionar a imagem que você quiser, tá? Aqui eu vou colocar a posição centralizado, o anexo você coloca de rolagem, e o repetir você pode colocar como não repetir, e o preenchimento você coloca como preenchimento completo. E aí, dependendo da imagem que você escolher, você vai perceber que vai atrapalhar um pouco a leitura do texto, né? Tem muitas informações aqui nessa imagem, então acaba que dificulta um pouco a leitura. Para resolver isso, a gente vai fazer o seguinte. Você vai clicar aqui novamente na seção, tá? Vai vir aqui em sobreposição de fundo. Aqui em tipo de fundo, a gente vai vir aqui em degradê. Aí aqui você coloca uma cor branca por enquanto, ó, só para a gente ajustar.
Aqui você pode modificar o ângulo e aí você coloca aqui, ó, 190. Para ele ficar nessa lateral aqui, tá? Agora a gente vai aumentar um pouquinho a opacidade. E aqui eu vou tirar essa opacidade do branco. Dessa forma aqui. E aí o que vai acontecer é que esse lado aqui vai ficar mais escuro e aqui vai ficar aparecendo a imagem, tá? É basicamente essa a ideia. Aqui, por exemplo, eu deixei bem escuro, ó, para que eu pudesse dar destaque ao texto, entendeu? Então eu coloquei esse degradê aqui escuro aqui atrás e deixei a claridade da imagem aqui atrás, tá? É importante você fazer isso para facilitar a leitura dos textos da sua página. Então aqui a gente vai fazer esse ajuste também. Vou aumentar aqui essa parte escura, vou deixar assim. Pronto, eu vou deixar dessa forma aqui, e essa configuração vai variar dependendo da imagem que você está utilizando, tá? Basicamente você vai colocar um degradê aqui, que vai aparecer de um lado, aqui dessa ponta, e vai tirar a cor da outra ponta, ó. Tô tirando aqui a opacidade, tá vendo? Então aí vai ficar essa cor apenas nessa lateral aqui da imagem, tá? Se ficar alguma dúvida, pode deixar aqui nos comentários. Então agora o que a gente vai fazer é o seguinte, vamos modificar a cor aqui desse texto. Vou tirar aqui, vou colocar branco mesmo para dar mais destaque. E agora sim eu vou continuar fazendo os ajustes aqui. Aqui dessa forma, que vai ficar bem bacana, já vai destacar bastante o texto e também vai destacar a imagem aqui. Pronto, vou deixar dessa forma aqui. E é basicamente assim que a gente faz essa configuração de imagem. Depois de fazer essas configurações aqui nessa parte inicial, você pode vir aqui, ó, em clicar em publicar, que aí ele vai salvar todas essas configurações que você acabou de fazer. Agora eu vou te mostrar como criar essa seção do menu aqui e também vou te mostrar como fazer as outras seções. E olha só, eu estou te mostrando aqui como fazer essas configurações iniciais da página, mas eu peço que você fique até o final do vídeo para você pegar as outras configurações, e porque lá no final eu vou te mostrar como você pode adaptar essa página para celular, que é muito importante também. Então fica comigo até o final para pegar todas essas configurações e configurar o seu site da forma correta. Então agora vamos continuar aqui para a parte do menu. Eu vou voltar aqui, vou clicar nesse maisinho e vou clicar aqui na primeira estrutura. Vou colocar aqui o tamanho de 1100 e aqui a altura você pode colocar 100 mesmo, dessa forma aqui que a gente pode ir ajustando. Agora o que você vai fazer é o seguinte, você vai pegar aqui essa seção e arrastar para cima. Você pode modificar a ordem das seções fazendo isso. Então você pode arrastar aqui para cima. E agora a gente pode voltar aqui no menu, vir aqui em seção interna e jogar essa seção interna aqui dentro, para a gente colocar as outras informações. Aí agora eu vou pegar esse elemento aqui de imagem, vou arrastar para cá. E aqui você vai colocar a sua logo. Recomendo que você coloque uma logo com fundo transparente, tá? Então vou clicar aqui, ó, vou utilizar essa logo para essa página. E aí eu vou vir aqui em estilo, aqui em largura, aí você consegue modificar o tamanho dessa imagem. Você pode colocar 30, 20, vai depender do tamanho da sua imagem. Aqui em conteúdo você pode vir aqui em alinhamento e colocar para a esquerda, para ele ficar alinhado aqui, ó. Vai ficar bem bacana, tá? E essa seção aqui do menu está praticamente criada. A gente vai fazer alguns ajustes depois, mas por enquanto vamos deixar ela dessa forma aqui, tá? Depois disso é só você clicar em atualizar para a gente passar para a próxima seção. Então vamos criar a nossa próxima seção, que é essa seção aqui sobre a empresa. E eu vou dar uma acelerada aqui na construção das próximas seções, tá? Para não ficar prolongando muito esse vídeo. Então vamos lá, vamos voltar aqui. Eu vou criar aqui a nossa próxima estrutura, eu vou colocar aqui a largura de 1100 e a altura de 400. Vou deixar esse tamanho aqui por enquanto. Agora a gente vai voltar aqui para a seção interna, ó. Aqui no menuzinho, vamos vir aqui em seção interna, clique e arrasta para cá. Aqui a gente vai voltar, vamos colocar um título do lado de cá e um texto também. E também nós vamos colocar um novo elemento aqui, que é esse aqui de lista de ícones. Vou colocar aqui e também vamos colocar uma imagem aqui desse lado. Perfeito, é essa estrutura que a gente precisa. Então agora eu vou começar a colocar o conteúdo aqui nessa seção. Então vou voltar aqui, vou copiar esses textos. E aí eu recomendo que você escreva aqui algumas informações sobre a sua empresa, sobre como funciona o seu serviço, que tipo de conteúdo que você entrega para o seu cliente, como funciona o seu acompanhamento, suporte e tudo mais. Então escreva aqui textos que aumentem o interesse do seu cliente pela sua empresa, tá? Então pense sempre nisso. Vou colocar aqui esses textos e aqui na lista de ícones também vou fazer isso. Aqui eu coloquei acompanhamento completo, você pode colocar acompanhamento personalizado, atendimento personalizado, coisas nesse sentido. Aqui visão estratégica. Agora eu vou colocar a imagem aqui, então vou clicar aqui em cima, vou vir aqui em conteúdo. Aqui em escolher a imagem, eu vou selecionar essa imagem aqui.
Vou diminuir um pouquinho do tamanho, vou colocar aqui 80%. Agora o que a gente precisa fazer é ajustar essa seção aqui, porque olha só o que está acontecendo. Essa imagem está um pouquinho acima, enquanto o texto está no meio, e fica um pouco estranho visualmente, então a gente precisa ajeitar isso aqui. Para consertar isso, a gente vai vir aqui em coluna, ó, nessa opçãozinha aqui, vai vir aqui em alinhamento vertical e aí você coloca meio, que aí ele vai se reajustar. Eu recomendo que você faça isso do outro lado também. Então seleciona aqui, ó, coloca aqui meio, que aí beleza, já vai estar perfeito aqui a configuração. E agora o que a gente precisa fazer é modificar o estilo desse texto, né? Modificar as cores, a tipografia e tudo mais. Então você vai clicar aqui, ó, novamente, vem aqui em cor do texto e aí você modifica a cor para a paleta que você quiser, para a cor que você quiser. Aqui em tipografia eu vou colocar a Montserrat também. E eu vou colocar aqui o tamanho de 34, dessa forma aqui. O peso eu vou deixar 700, dessa forma aqui. E aqui embaixo eu vou modificar esse texto, ficar um pouco mais escuro. E também vou colocar aqui arroboto mesmo e o tamanho 16, dessa forma aqui. Uma coisa legal que você pode fazer nos seus textos é o seguinte, você pode vir aqui, ó, nessa opção de conteúdo, vai aparecer esse bloquinho, e aí você vem aqui e você pode marcar algumas opções, ó. Você pode colocar negrito em algumas opções, o que é bem legal. Pode vir aqui, ó, resolver os problemas, e aí você destaca as informações mais importantes do seu texto. Dessa forma aqui fica bem bacana. Agora o que a gente pode fazer é vir aqui e editar essa lista de ícones. A lista de ícones, ela funciona da mesma forma que os textos, então você pode vir aqui em estilo, vem aqui em ícone, aí você modifica o ícone para a cor que você quiser. Eu vou pegar essa cor aqui que eu já tinha utilizado aqui em cima, então você pode clicar aqui, ó, em amostra de cor, vem aqui e seleciona um item da página que tem a cor que você deseja. Você pode colocar dessa forma aqui, e aqui embaixo a gente pode modificar os textos. Vou colocar aqui e eu vou colocar a tipografia arroboto mesmo. Deixa eu ver qual deixar arroboto mesmo. Vou deixar aqui o tamanho de 16 e o peso eu vou deixar 600 para ele ficar um pouquinho mais destacado. Aqui em cima você consegue editar o tamanho desse espaçamento entre um item e outro. Pode colocar aqui, por exemplo, o espaçamento de 5, já tá bom. E aqui em conteúdo a gente consegue modificar esses ícones que aparecem aqui, ó. Então eu posso vir aqui e colocar, por exemplo, você pode pesquisar o ícone aqui que você quiser, você pode utilizar qualquer um desses itens aqui. E eu vou colocar esse item aqui mesmo. Deixar dessa forma aqui. Fica uma setinha que chama atenção também. Vou colocar aqui. Se você for pesquisar algum item aqui, eu recomendo que você coloque em inglês, tá? Que, por exemplo, digitei arrow e aí apareceu as setinhas aqui pra gente. E fica essa dica pra você. Aqui embaixo é a mesma coisa. Aí perfeito, já ficou aqui bem legal. Você pode modificar o tamanho desse item também, desse ícone. Pode vir aqui em estilo. E aqui em ícone você modifica o tamanho. Dessa forma aqui. Deixar 18. E aí já tá bem bacana. E agora o que a gente pode fazer é modificar um pouco essa imagem. A gente pode clicar em cima dela. E aqui na lateral a gente vai ter a opção de arredondamento. E aí você pode colocar aqui uma borda nessa imagem. Para ficar um pouco mais estilizado. E que você também pode colocar uma sombra nessa imagem. Eu costumo colocar com essa configuração aqui. Deixo 4,4, 10 e aqui eu diminuo um pouquinho a intensidade dessa sombra para não ficar muito estranho na página, tá? Então pode colocar aqui 10, 20, que aí fica com esse efeito aqui bem sutil, bem bacana na nossa página. E agora o que a gente pode fazer é colocar um fundo nessa seção. Pode clicar aqui na seção e aqui em estilo a gente vai vir aqui novamente em fundo e aqui você vem em clássico, seleciona aqui uma imagem que você quiser. Eu tinha preparado essa imagem aqui em preto e branco, tá? Que eu acho que fica com um visual bem legal para colocar no fundo da seção. Você pode fazer essa edição também no seu editor de imagens e aí você coloca aqui no seu WordPress, dessa forma aqui. Aí aqui em posição você pode colocar centralizado, o anexo você pode colocar ou de rolagem ou fixo. O anexo de fixo ele funciona dessa forma aqui, ó. A imagem fica travada no fundo e aí fica com esse efeito. Eu não costumo utilizar esse efeito aqui, então eu coloco essa opção de rolagem, que a imagem fica travada ali no fundo, só que sem o efeito. Então eu vou colocar aqui um anexo de rolagem, um repetir eu coloco como não repetir, e o tamanho preenchimento completo, para ocupar todo o espaço da seção. E essa imagem aqui, ela ficou atrapalhando um pouquinho o texto, né? Então o que eu vou fazer aqui é a mesma ideia que eu fiz ali em cima. Então eu vou vir aqui em sobreposição, tipo de fundo clássico, vou colocar uma cor branca aqui, e eu vou aumentar um pouquinho a opacidade, olha só o que vai acontecer.
a imagem vai ficar aparecendo ali no fundo, mas não vai ficar atrapalhando tanto o texto, tá? Então eu recomendo que você faça isso também, dependendo da imagem que você está utilizando. E beleza. Agora o que a gente pode fazer é modificar um pouquinho o espaçamento entre essa seção e essa seção aqui, porque está um pouco colado, tá vendo? A imagem está bem aqui, quase colada aqui nessa borda. Então vamos modificar isso. Você vai clicar aqui nessa seção, e aqui a gente tem uma configuração avançada nessa aba aqui, que é essa opção de margem e padding. Só para explicar aqui de forma bem rápida, a margem é basicamente o espaçamento externo do elemento que você está editando, enquanto o padding é o espaçamento interno do elemento que você está editando. Então aqui, por exemplo, a gente vai modificar o padding, porque eu quero que o espaçamento ele seja interno dessa seção aqui para essa seção. Então você vai colocar aqui 40 de padding na parte superior e 40 na parte inferior. E aí você vai ver que vai criar esse espaçamento aqui que vai ficar um visual um pouco melhor. Vai dar uma área de respiro maior nas informações e aí fica melhor de se ver. Então, só para te mostrar aqui a diferença, quando a gente edita a margem aqui em cima, olha só o que vai acontecer. Vou colocar aqui o tamanho de 100 e olha só, ele criou esse espaçamento que ficou branco aqui. Não é isso que a gente quer. Quando a gente modifica a margem, a gente está modificando o espaçamento externo. E aqui no padding é o espaçamento interno, por isso que ele mantém a imagem que está aqui no fundo, tá? Espero que tenha ficado claro para você entender. Não precisa gravar isso aqui, beleza? É só uma informação técnica para você saber como editar o espaçamento dos elementos. Então depois disso, é só você clicar aqui para atualizar, para salvar essas configurações. Então agora a gente vem para a nossa próxima seção, que são as seções sobre os diferenciais da sua empresa, os diferenciais do serviço que você entrega para o seu cliente. É importante a gente colocar aqui itens e informações que sejam relevantes para o seu público-alvo, tá? Então não coloque qualquer informação aqui. Coloque, por exemplo, como que funciona o seu atendimento, como que funciona o processo de desenvolvimento do seu serviço, algo nesse sentido, e coisas que sejam relevantes para o seu público-alvo, tá? Então a gente vai criar essa seção aqui, e eu coloquei só 3 itens, mas você pode colocar mais de 3, beleza? Eu vou te mostrar como fazer essa configuração, e aí você vai colocando a quantidade que você achar necessário. Inclusive, eu estou passando aqui algumas dicas rápidas do que você pode fazer em cada seção da sua página, mas se você quiser mais conteúdos como esse, um vídeo completo falando sobre as dicas do que escrever em cada seção da sua página para aumentar as suas vendas, se você tiver interesse nesse tipo de conteúdo, coloca aqui nos comentários um comentário do tipo: Carol, quero mais vídeos sobre como construir a página de divulgação dos meus serviços, ou alguma coisa do tipo, que aí eu vou saber que você gosta desse tipo de conteúdo e vou poder trazer mais vídeos como esse aqui. Então vamos lá, vamos continuar aqui. Para criar essa seção é muito simples, a gente vai adicionar aqui uma nova estrutura, como a gente fez antes, e aqui a gente vai colocar uma altura de 400. Vamos deixar assim por enquanto. E aí, para agilizar ainda mais, a gente vai fazer o seguinte: vamos clicar aqui com o botão direito, aqui em cima do item, e aqui vamos clicar aqui para copiar. Aí você vem aqui e clica em colar. Dessa forma, a gente agiliza muito mais a construção da nossa página. Então eu já vou colocar aqui o conteúdo. Vou colocar aqui, colar, e aí eu já vou copiar esse divisor aqui e vou colocar aqui embaixo. Pronto. Vou colocar aqui centralizado e eu vou diminuir um pouquinho esse divisor. Dessa forma aqui. Agora a gente precisa criar esses 3 blocos aqui. Para isso a gente vai utilizar a seção interna. Vou colocar aqui embaixo. E aqui a gente vai clicar com o botão direito nessa parte aqui e vamos clicar aqui em duplicar. Dessa forma a gente vai criar 3 colunas aqui para a gente colocar os elementos da página. Agora a gente pode vir aqui e procurar por essa opção aqui de ícone. É esse aqui, tá? Não é esse aqui de cima não, é esse aqui que tem essas linhas embaixo. Aí ao clicar e arrastar para cá, você vai ver que vai aparecer essa estrutura aqui, que já vai facilitar bastante para a gente. Então já vou copiar aqui essas informações, vou colar aqui. E ele funciona basicamente da mesma forma que os outros elementos de texto. Então vou colocar aqui e colar. Aí agora a gente vai editar o visual desse elemento aqui. E antes da gente editar aqui a parte da cor, a gente vai voltar aqui em conteúdo, e aqui em visualizar, você pode colocar essa opção aqui de empilhado. E aqui embaixo, em posição do ícone, a gente vai colocar aqui superior mesmo, deixar superior. E aqui em estilo, aqui em conteúdo, a gente vai colocar alinhamento para a esquerda, e aqui o alinhamento vertical superior também. Aí agora a gente vai modificar o espaçamento e o tamanho aqui dos elementos. Aqui em ícone, a gente vai colocar a cor primária como essa aqui, e aí você coloca a cor principal da sua página. No meu caso eu vou colocar aqui a cor laranja. Aqui em espaçamento eu vou deixar 5 por enquanto, depois a gente pode modificar. E o tamanho eu vou colocar aqui um tamanho de 35, dessa forma aqui. A cor secundária, a gente vai colocar aqui branco, que aí a cor secundária é esse
essa cor que aparece aqui no meio do símbolo. O hover você também pode modificar aqui as cores, caso você queira. O hover é a cor que aparece quando a pessoa passa o mouse por cima. Você pode tirar ela ou você pode colocar uma cor se você quiser. Aqui nessa parte a gente não vai modificar, a gente vai vir direto para o conteúdo. Aí aqui em conteúdo você vai poder modificar o tamanho desse texto. Então eu vou colocar aqui Amonte Serra como fonte. E aqui o tamanho eu vou colocar o tamanho de 22. Vou colocar o tamanho de 20 por enquanto. E aqui embaixo a gente vai colocar a tipografia Roboto. Eu vou colocar aqui o tamanho de 15, dessa forma aqui. O espaçamento eu vou colocar 5, ou melhor, vou colocar 10 para ficar um espaçamento legal aqui. E a cor eu vou colocar a cor laranja. E aqui a gente pode colocar um peso um pouquinho maior, dessa forma aqui, para destacar um pouco mais essa informação. A gente pode deixar desse jeito aqui. E aí, para você modificar esse ícone aqui, você pode vir aqui em conteúdo, vir aqui em ícone, e aí você coloca o ícone que você quiser aqui da biblioteca. Vou colocar aqui essa malinha, que eu acho que fica bem bacana. E eu vou deixar dessa forma aqui. Só vou modificar aqui esse texto na descrição, vou deixar a cor aqui um pouco mais escura, desse jeito. Eu vou dar uma ajustada aqui no ícone, para ele ficar um pouquinho menor. Então vou aumentar aqui o padding. O padding é essa área de espaçamento interno aqui do ícone, tá? Vou diminuir aqui o ícone, deixar aqui 25 e aqui eu vou deixar 20, dessa forma aqui. Eu vou fazer só mais um ajuste aqui, que é nessa parte aqui do título. Eu vou diminuir um pouquinho, vou deixar aqui 18. E aqui o espaçamento do ícone eu vou deixar dessa forma aqui. Espaçamento. Pronto, vou deixar dessa forma aqui. E aí pra gente fazer esse efeito aqui que eu fiz, que é com essa borda aqui, com essa sombra, que fica com um visual bem profissional, pra gente fazer isso aqui é uma configuração um pouquinho mais avançada. Se você quiser, você pode deixar desse jeito aqui mesmo, tá? Colocar as informações do seu serviço, do seu negócio, tranquilamente, e prosseguir para as outras seções, sem problemas. Se você quiser fazer essa configuração aqui, você vai precisar fazer o seguinte. Você vai clicar aqui no ícone, e aí você vai vir aqui em avançado, e aqui embaixo você vai colocar essa opção aqui de borda. Coloca essa opção de borda para você conseguir visualizar. Aí aqui em arredondamento você coloca o arredondamento em 10, tá? E vamos voltar aqui para a parte de layout, ó. Avançado, layout, e aqui em margem e padding você vai fazer o seguinte. Você vai colocar a margem de 10 em todos os lados, e o padding você vai colocar 15 já é um tamanho suficiente aqui. Pronto, vai deixar dessa forma aqui. Aí agora a gente vai voltar para a borda, vai vir aqui em sombra de bloco, vai vir aqui em horizontal, aí você coloca 4, 4, coloca aqui o borrar de 15 ou 20, ou até mesmo 10, e você modifica aqui a intensidade dessa sombra, dessa forma aqui. Aí agora o que a gente pode fazer, você poderia inclusive retirar essa borda aqui e deixar assim, com a borda no fundo, ou melhor, com a sombra no fundo, já fica um efeito bem legal. Se você quiser estilizar ainda mais, você pode vir aqui em tipo de borda, pode colocar aqui a largura em 2 mesmo, coloca aqui a cor em branco, e aí o fundo você vai modificar, o fundo desse bloco você vai modificar. Vai vir aqui em degradê, vai colocar a cor branco de um lado, e aqui na cor secundária você vai colocar um cinza bem claro mesmo. Que ele vai ficar com esse efeito aqui, ó. Vai ficar com uma bordinha aqui, que dá um efeito bem legal na página, fica com um efeito bem profissional. A página fica com um visual bem profissional. Então é uma opção interessante, caso você queira adicionar na sua página, tá? E aí a gente pode deixar dessa forma aqui. Podemos fechar aqui e voltar para a parte de estilo. Eu vou fazer só mais um ajuste aqui, que é aqui na parte do conteúdo. Vou vir aqui na descrição, e aí em tipografia eu vou colocar aqui o tamanho de 14, que aí o texto vai ficar menorzinho. Pronto, dessa forma aqui já tá bem legal. E agora o que eu vou fazer é pegar aqui, ó, copiar e colar nas outras áreas, que aí fica bem mais fácil da gente editar. Agora é só a gente voltar aqui, pegar o texto e colar aqui. Aí você vai editando de acordo com o seu negócio, de acordo com as suas informações e por aí vai. Já temos aqui a nossa seção. Agora o que a gente vai fazer é só modificar aqui esse espaçamento da seção, porque tá vendo que ficou colado aqui? Não ficou tão legal, então a gente precisa criar um espaçamento aqui em cima na seção, da mesma forma que a gente fez aqui em cima. Então a gente vai clicar aqui em seção, vamos vir em avançado, e aqui em padding a gente vai colocar um pad de 40, e aqui embaixo também, 40. Que ele vai ficar com esse espaçamento aqui que fica mais agradável para o visual da página. Depois de fazer isso, é só a gente clicar aqui para atualizar e salvar essas configurações. E antes da gente passar para a próxima seção, eu quero te passar uma dica. Nós temos aqui 3 itens, mas se você quiser adicionar mais, você pode fazer o seguinte. Clica aqui em duplicar, ó, aqui em cima. Clica em duplicar.
E aí beleza, já vai aparecer mais 6 aqui para você editar. Se você quiser utilizar apenas 5, você pode excluir o último aqui, pronto. Vai ficar com 5 aqui, beleza? Se você quiser ficar com 4 apenas, beleza, pode deixar dessa forma aqui, tá? Então assim você vai editando a sua página de acordo com as informações que você precisa colocar aqui para divulgar o seu serviço, beleza? Então vou tirar aqui, só para a gente continuar, e agora a gente vai passar para a nossa próxima seção. A nossa próxima seção são sobre os serviços. Aqui a gente vai colocar algumas informações descritivas, né, sobre o seu serviço, para os clientes entenderem que tipo de serviço a sua empresa oferece. Então aqui a gente vai colocar essa seção, e essa seção tem basicamente a mesma estrutura dessa aqui de cima. Então o que a gente vai fazer para agilizar, a gente vai vir aqui em seção, vamos clicar aqui em duplicar, e pronto, a gente já tem a estrutura aqui basicamente pronta, e a gente só precisa fazer os pequenos ajustes. Então eu vou copiar aqui esse texto, vou colocar aqui, e eu vou excluir esses itens aqui porque a gente não vai utilizar nessa seção. Os itens que a gente vai utilizar aqui é esse aqui, ó, essa caixa de imagem que está bem aqui do lado do ícone. Você vai clicar e arrastar para cá. Pronto, ela tem basicamente a mesma estrutura dessas opções aqui de cima, só que aqui a diferença é que a gente vai colocar uma imagem. Então você pode vir aqui, escolher a imagem, aí você coloca a imagem de sua escolha. Recomendo que a imagem seja nesse tamanho aqui, ó, 800 por 500. E aí lá no seu editor de imagem, você vai vir aqui em arquivo, aqui você coloca a largura, 800 por 600. Vai ficar dessa forma aqui, ó. Aí você clica em criar, coloca ali a sua imagem, faz o recorte e pronto, já tem a sua imagem pronta, recortada aqui no tamanho certinho. Aí é só você selecionar aqui, clicar para inserir a mídia, e aqui a gente vai fazer os outros ajustes. Eu vou colocar aqui as informações, dessa forma aqui. Aí agora a gente vai editar aqui a parte do estilo. Aqui em espaçamento a gente reduz aqui. Vamos aumentar aqui o tamanho da imagem, colocar aqui 100%. Você pode colocar aqui um arredondamento na imagem. Vou deixar aqui o arredondamento em 10. E aqui embaixo, em conteúdo, a gente pode editar esse texto. Vou colocar aqui a Montserrat, como a gente utilizou ali em cima. Tamanho de 22. Aqui eu vou deixar o tamanho de 700. E a cor eu vou deixar esse laranja aqui. Vou até diminuir esse tamanho aqui, vou deixar 18. Igual a gente colocou ali. Aqui na descrição eu vou deixar a fonte Roboto, vou deixar aqui o tamanho de 14 e a cor do texto eu vou colocar aqui em preto, nesse preto aqui. Beleza. Vou até aumentar um pouquinho mais esse peso aqui, eu vou deixar 800 para ele chamar um pouquinho mais de atenção. E aí você pode deixar essas opções de serviço dessa forma aqui, tá? E se você quiser uma edição um pouquinho mais avançada, você pode adicionar uma sombra e também pode adicionar uma borda aqui nesse item. Pode vir aqui em avançado, vir aqui em borda, aqui em arredondamento, melhor, vamos colocar a borda primeiro, ele vai ficar dessa forma, e o arredondamento você pode colocar aqui o tamanho de 10, desse jeito aqui. A largura a gente pode colocar aqui a largura de 3 mesmo, e aqui a gente coloca a largura, a cor em branco. Aqui em sombra de bloco você pode colocar aqui a mesma configuração que você fez ali em cima, então vou deixar aqui, diminuir um pouquinho. Pronto, você pode deixar dessa forma aqui que já fica um visual bem bacana. Só que veja que o texto ele está bem colado aqui na borda. Para resolver isso, a gente vai vir aqui, clica de novo na caixa de imagem, vem aqui em avançado, layout, e aqui em padding você vai colocar um espaçamento de 15. Que ele fica com um espaçamento melhor aqui e o texto não fica colado na borda. Dessa forma fica bem mais agradável visualmente. Aqui em estilo a gente pode fazer mais uma edição aqui nesse espaçamento, podemos colocar aqui um espaçamento de 10, e aqui a gente pode deixar dessa forma. Você pode modificar aqui um alinhamento também, ó, deixar aqui na esquerda, ou centralizado. Eu vou deixar aqui centralizado mesmo, e agora a gente pode copiar e colar nas outras colunas. Eu vou clicar aqui para copiar, colocar aqui para colar, pronto. Aí agora é só editar os textos aqui. Na verdade é isso aqui. Agora é só copiar os textos e aí você modifica as imagens de acordo com o texto que você está colocando aqui. Dessa forma. Agora para modificar a imagem é só voltar aqui em conteúdo. A gente coloca aqui a imagem e aqui também a gente modifica. Pronto, vai ficar dessa forma aqui e já está com um visual bem bacana.
Depois de fazer essas configurações, é só você clicar aqui para atualizar, para salvar todas as edições que você acabou de fazer. E agora a gente vai prosseguir para a nossa próxima sessão, e essa sessão é muito importante, que é a sessão de chamada para ação. Aqui você vai convidar a pessoa para entrar em contato com a sua empresa. Então você pode colocar um formulário aqui, pode colocar um botão de WhatsApp, um botão para a pessoa ser redirecionada para outra página e por aí vai. No nosso caso aqui eu coloquei um botão para entrar em contato via WhatsApp, que fica mais fácil para você configurar. Então a gente vai criar essa sessão aqui e aí só temos mais algumas aqui para finalizar a nossa página. Então vamos lá. Para criar essa sessão aqui, a gente vai voltar, vamos clicar aqui no maisinho. Clicar aqui para criar uma nova estrutura e aqui a altura a gente vai deixar 400 desse jeito aqui mesmo. Vamos clicar aqui para a seção interna e aí eu já vou copiar esses textos que eu coloquei aqui em cima. Ó. Copiar aqui e colar. E aqui eu vou colar aqui também. Eu acho que eu coloquei aqui do outro lado, né? Para a gente modificar o lado da coluna, você pode fazer o seguinte. Segura aqui ó, na coluna e arrasta para cá. Pronto. E aí já modificou o lado, fica mais fácil da gente editar. Agora a gente vai colocar aqui o divisor. Copiar aqui o divisor. E o botão eu vou copiar esse mesmo que eu fiz aqui em cima e vou colar aqui embaixo. Que a gente só modifica a cor e esse ícone aqui. Pronto. Agora vamos colocar uma imagem aqui para já deixar estilizado. Vou vir aqui em fundo da seção. Aqui a gente coloca uma imagem. E aqui eu vou colocar essa imagem aqui. Aqui a gente vai precisar fazer o ajuste aqui na posição. Coloca o anexo aqui de rolagem. O repetir, coloca não repetir. E o preenchimento, pode colocar preenchimento completo. Dessa forma aqui. A seção desse jeito aqui já ficaria bem legal. Tá vendo que dá para ler o texto? Então nesse caso aqui essa imagem está muito boa. A única coisa que eu vou fazer aqui é deixar essa imagem um pouquinho mais escura. Porque eu quero que essa imagem fique escura mesmo para ela combinar com a página, mas eu poderia deixar a imagem dessa forma aqui porque não está atrapalhando o texto, beleza? Então eu vou modificar aqui só a sobreposição de fundo e eu vou fazer aquela mesma configuração que fizemos ali em cima. Vou modificar aqui o ângulo e vou deixar uma cor escura aqui do lado, dessa forma aqui. Vou colocar aqui o local, até modificar um pouquinho aqui a cor, desse jeito. Aí aqui nessa ponta aqui da cor, a gente vai retirar essa opacidade, ó, que a imagem vai voltar a aparecer. A gente pode até reduzir um pouquinho aqui a opacidade, deixar aqui um pouquinho mais escuro, e aí você vai fazendo um ajuste de acordo com a imagem que você está utilizando, tá? Pronto, eu vou deixar dessa forma aqui, e agora a gente vai modificar a cor do texto para ver como é que vai ficar. Então eu vou colocar aqui um branco, e aqui o estilo também vou colocar no branco. Pronto, acho que tá bem bacana, eu vou até diminuir um pouquinho aqui a opacidade para aparecer um pouco mais a imagem em si. Então vou retirar aqui um pouquinho essa sombra, pronto, para que a imagem possa aparecer um pouco mais aqui na lateral. Beleza, deixar dessa forma aqui. Agora a gente vai modificar o conteúdo desse texto aqui. Vou colocar dessa forma. Aí você coloca aqui uma chamada para ação, convida a pessoa para entrar em contato com você. Ó, eu vou modificar aqui o tamanho dessa coluna, vou arrastar um pouquinho para cá. Vou deixar esse tamanho aqui de 44, que aí fica o espaço do texto maior, né? Aqui eu vou colocar esse texto. E eu posso destacar também algumas informações, ó. Entre em contato sem compromisso, tire suas dúvidas. Aí você destaca algumas informações que são mais importantes no texto. Aqui a gente vai editar o botão. Vamos colocar aqui a logo do WhatsApp. E aí o que eu vou fazer é modificar a cor desse botão. Eu vou colocar o verde do WhatsApp. E provavelmente na sua página esse verde aqui ele vai ficar muito diferente das outras cores da sua página. Pode ser que fique um pouco estranho e tudo mais. Mas eu recomendo que você coloque esse verde porque ele chama muita atenção das pessoas que estão procurando pelo botão de WhatsApp. Então muitas vezes a pessoa entra na sua página procurando o botão para entrar em contato. E aí se ela bater o olho aqui ela já vai identificar que é o botão para o WhatsApp. E a chance dela clicar é muito maior, tá? Então você pode utilizar esse verde aqui sem problema nenhum, e é até interessante porque chama mais a atenção das pessoas, principalmente se a sua página tiver cores diferentes de verde. Então a gente pode deixar essa cor aqui mesmo, e aí o que você pode fazer, que eu não tinha feito ali em cima, é colocar uma animação quando a pessoa passa o mouse em cima do botão. Pode vir aqui em Hover, nessa opção, vem aqui em Animação e aqui em Grow, você consegue ativar essa animação. Tem várias outras aqui que você pode testar, mas essa animação aqui é que a gente mais costuma utilizar, dessa forma aqui.
Eu vou colocar essa animação aqui nesse outro botão também, aqui no over. Pronto, vai ficar dessa forma aqui que fica um efeito bem legal. E agora eu vou te mostrar rapidinho como é que você pode colocar o link do WhatsApp aqui nesse botão. Vai vir aqui no Google, você vai colocar aqui gerador de WhatsApp. Aí aqui você vai vir nesse primeiro link, aí aqui é só você colocar o número do seu WhatsApp, e aqui você clica para gerar o link. Vou colocar aqui o número, ó, deixar esse aqui mesmo, e vou clicar aqui para gerar o link. Pronto, aí é só você clicar aqui para copiar, e aí você vai utilizar esse link aqui no botão que você acabou de criar. Vai vir aqui em conteúdo, e aqui em conteúdo você vai encontrar essa área aqui de link. Clica aqui, clica para colar e pronto. E aí você pode até testar no computador, pelo celular, para ver se está funcionando certinho, mas na maioria das vezes ele funciona direitinho, e é dessa forma que a gente coloca o link no botão de WhatsApp. Aí pra gente finalizar essa sessão aqui, a gente vai fazer o seguinte, vamos editar o espaçamento aqui de cima e aqui de baixo, vamos clicar aqui na seção, e aqui em avançado a gente vai colocar o padding novamente, aqui em 40 e aqui em 40 também, que ele vai criar esse espaçamento aqui, que fica melhor na nossa página, fica igual às outras sessões. E agora vamos para o final aqui da edição da página, agora a gente vai editar essas duas sessões aqui que estão faltando, depois a gente vai finalizar com novamente aquela sessão e vamos colocar aqui um rodapé. Vamos criar essas sessões aqui rapidinho, vamos vir aqui novamente, criar uma nova sessão. E o que eu vou fazer é o seguinte, ao invés de criar, eu vou clicar aqui para copiar essa sessão aqui de cima, para ficar ainda mais fácil. Eu vou vir aqui para colar, e pronto, a estrutura é basicamente a mesma, então a gente pode utilizar ela. Aí você vai copiar aqui esse conteúdo, dessa forma aqui, e agora a gente pode excluir esses itens aqui. E aí um elemento que a gente vai utilizar aqui é o elemento de depoimentos, que ele aparece aqui embaixo. Para clicar em arrastar para cá, ele vai aparecer dessa forma para você. Você coloca aqui o depoimento que você receber, tudo certinho, o texto aqui completo, e aqui você coloca a imagem do seu cliente. Coloca dessa forma aqui, que ele vai aparecer aqui embaixo. Aí você coloca o nome aqui que você quiser e a empresa ou o cargo desse cliente aqui embaixo. Aqui você pode editar o alinhamento desse depoimento, pode colocar aqui para a esquerda, pode ficar dessa forma. E agora a gente pode editar aqui a parte do estilo. Aqui na cor do texto a gente vai colocar aquela mesma cor aqui escura. Aqui tipografia a gente vai colocar roboto e vamos colocar o tamanho de 15. 15 ou 16, é um tamanho bacana. E aí se você quiser você pode vir aqui em transformação, ou melhor, em estilo, aqui embaixo, em estilo, e coloca aqui itálico. Que aí, geralmente esses depoimentos, como eles são citações, né? Você pode colocar dessa forma aqui, entre aspas e em itálico. Aí aqui embaixo em imagem, você pode editar o tamanho dessa imagem. Pode deixar aqui o tamanho de 60, mudar o arredondamento, caso você queira. E aqui no nome você pode modificar esse estilo aqui também. O estilo desse texto. Pode vir aqui, tipografia, eu vou colocar tipografia Montserrat. E o tamanho eu vou deixar 22. Eu vou deixar o tamanho 18, que é o tamanho que a gente já estava utilizando ali em cima. Vou deixar aqui 800 como peso. E desse jeito aqui já está ótimo. Agora a gente pode vir aqui embaixo em título. E aqui você pode colocar essa cor escura aqui. Para ele ficar um pouco diferente do nome. E aqui em tipografia a gente vai colocar a roboto. Vamos ver como é que vai ficar a roboto. Dessa forma que já está bem interessante. Vou deixar dessa forma aqui, que aí fica um pouco diferente do nome. O nome fica um pouco mais destacado do que o título, né? Do que o título da pessoa. E agora que a gente vai fazer uma pequena edição para criar essa borda aqui com sombra novamente. Então você vai clicar aqui no ícone de depoimento, vai vir aqui em avançado, e aqui embaixo em borda você vai colocar o arredondamento. Pode colocar aqui uma borda também. Coloca aqui o arredondamento de 10 e a sombra você pode colocar aqui a mesma configuração que a gente já estava fazendo ali em cima. Vou deixar aqui a borda dessa forma aqui, sombra, e eu vou retirar essa borda aqui desse elemento. Vou modificar aqui o layout, vamos colocar um padding de 20 para ele criar esse espaçamento, para as informações não ficarem coladas na borda. Então vamos criar esse espaçamento aqui. E dessa forma aqui já está ótimo, você já pode deixar os depoimentos dessa forma aqui. Agora o que eu vou fazer é copiar e colar para cá. Aí você modifica de acordo com os seus clientes, modifica aqui o nome, o cargo e tudo mais, tá? E aí já vamos passar aqui para a nossa próxima sessão, que é praticamente a última. A gente vai colocar aqui a sessão de dúvidas frequentes. Eu recomendo que você coloque essa sessão, porque às vezes a pessoa fica com alguma dúvida que não foi respondida na página, e aí às vezes ela deixa de entrar em contato por conta dessa dúvida. Então é bom você colocar ali as dúvidas frequentes, as dúvidas que você mais recebe, e coisas nesse sentido.
para você aumentar a chance das pessoas entrarem em contato com você. Vou colocar aqui, ó, dúvidas frequentes. Você pode colocar aqui o texto na lateral e coloca aqui o alinhamento para a esquerda. E aqui a gente vai colocar um divisor e também esse texto. Então eu já vou copiar aqui de cima. E também vou copiar esse divisor aqui. Eu já vou aproveitar e pegar esse botão aqui também, para já deixar essa seção praticamente completa. Então a gente vai vir aqui, pegar esse texto. E aí beleza. Aqui a gente corrige, né? Tava um pouquinho errado. E agora a gente vai colocar esse acordeon aqui, ó. Esse acordeon é muito interessante para você colocar as dúvidas, que ele não fica ocupando tanto na página. Então você pode deixar dessa forma aqui. Para a gente criar aquela funcionalidade ali, a gente vai fazer o seguinte. Vai vir aqui embaixo e vai procurar por essa opção aqui de acordeon. Então a gente vai arrastar para cá. E aqui a gente vai editar os itens, ó. Aqui você consegue colocar o conteúdo, aí você coloca aqui a dúvida. Qual é a pergunta que a pessoa faz para você? E aqui você coloca a resposta. Simples assim. Vou excluir aqui só para ficar certinho. Deixar 4, dessa forma. E agora a gente pode editar o estilo desse acordeon. Aqui a gente não vai precisar editar. E a gente já pode partir direto para o título. Aqui você vai modificar a tipografia. Vou colocar aqui a Montserrat. Vou colocar aqui o tamanho 18 e aqui o tamanho de 700. Vou deixar a cor em preto. Aí aqui a gente tem duas cores para escolher. A cor normal, que aparece aqui, e a cor ativa, que aparece quando a pessoa clica. Aí na cor ativa você pode colocar a cor de destaque da sua página. No meu caso eu vou colocar a laranja. Que aí quando a pessoa clicar, ele vai criar esse efeito aqui bem legal. E aí beleza, eu vou deixar dessa forma aqui. Aqui no padding é o espaçamento aqui de dentro, essa parte aqui de dentro, ou melhor, o espaçamento aqui de cima, que é aqui na parte do título. Aqui você pode colocar o padding de 15, que é esse espaçamento aqui, ó, em volta do título. E aqui embaixo você pode editar o ícone, pode editar a cor. Eu vou deixar as cores em laranja mesmo, dessa forma aqui. Que fica bem bacana. O espaçamento você pode editar também. Dessa forma aqui. Vou deixar 5. E aqui no conteúdo a gente pode editar essa informação que aparece aqui embaixo. Então a gente coloca aqui a Roboto mesmo, e aqui eu vou colocar o tamanho de 15 e a cor eu vou colocar escura. Aqui no padding a gente edita essa parte aqui de dentro, então a gente coloca aqui o tamanho de 20, e aí você pode até modificar mais um pouco. Você pode vir aqui, ó, e retirar esse espaçamento, pode colocar um espaçamento de 10 e aqui deixar dessa forma aqui mesmo. Já fica um espaçamento bem bacana. Fica 10, 20, 20, 20. Fica dessa forma. Aí agora o que a gente pode fazer é colocar um fundo nessa seção para ela ficar um pouquinho mais destacada, chamar um pouco mais de atenção. E também a gente pode fazer esse efeito aqui, ó, que fica bem bacana. Então vamos lá, eu vou vir aqui em seção, vou colocar aqui em estilo, e aí aqui em imagem, eu posso colocar a mesma imagem que eu coloquei lá em cima, nessa seção aqui de cima. Sem problema nenhum, tá? Não tem problema você repetir uma vez, 2 vezes a imagem, tá? Não tem problema. Aí aqui a gente vai modificar a sobreposição, para não ficar atrapalhando, né, a leitura. E eu também vou modificar as configurações aqui da imagem que eu não fiz. Então aqui em posição você vai colocar centralizado, o anexo de rolagem, não repetir, e o tamanho preenchimento completo, que ele vai ocupar aqui todo o espaço. Agora para a gente criar aquele efeito aqui em volta, né, essa borda e esse inclinado aqui, a gente vai fazer daquele jeito que a gente fez ali em cima. Vamos vir aqui em divisor de forma. Aqui inclinado você vai colocar na parte inferior. Coloca aqui a cor. Vamos colocar aqui uma altura que não atrapalhe tanto a escrita. Vou colocar até uma altura menor do que eu coloquei aqui. Então vou deixar dessa forma aqui e eu vou girar para o outro lado. Aí aqui eu vou colocar uma borda também. Vou vir aqui em sólido. E eu vou desvincular esses valores. Vou colocar aqui no superior, vou colocar aqui a largura de 5. E aqui vou colocar a cor laranja, que ele vai ficar dessa forma aqui. Já fica com um estilo bem bacana. E essa seção ficou dessa forma aqui. A gente pode fazer alguns ajustes aqui também, modificando o espaçamento. Então vindo aqui em seção, a gente pode vir aqui em avançado, vir aqui em padding e colocar o padding de 40 e 40. Que ele vai ficar com o mesmo espaçamento das outras seções, tá? Depois disso, você clica aqui em atualizar para salvar
todas as configurações que você fez. E vamos lá, vamos para a nossa última seção, e aí a gente vai configurar o rodapé e vamos partir para a configuração para celular, tá? Então fica até o final. Eu sei que esse vídeo está ficando longo, mas fica até o final para a gente fazer as configurações de adaptação para celular. Então vamos lá. Essa última seção aqui é bem mais simples, porque a gente só vai copiar e colar ela aqui embaixo. A gente só precisa fazer isso mesmo. É interessante que você tenha mais de uma chamada para ação na sua página, tá? Então coloca aqui uma chamada para ação no meio da sua página e uma outra lá no final. Que aí a pessoa ela vai bater o olho aqui e aqui também ela vai poder entrar em contato, tá? Então a gente pode deixar dessa forma aqui. E aqui embaixo a gente vai criar o nosso rodapé para finalizar o visual da nossa página. Então aqui a gente vai vir em seção. Vamos aqui em estrutura. Vamos colocar aqui a largura de 1100 e a altura mínima de 200. 200 é um tamanho bacana para a gente utilizar. Agora a gente vai vir aqui em seção interna. Vamos reduzir aqui o tamanho dessa coluna. Eu vou colocar aqui o tamanho de 19. E aqui eu vou colocar uma imagem. Aqui a gente vai colocar a nossa logo. Antes de colocar a logo, eu vou modificar a cor do fundo dessa seção. Então eu vou vir aqui em fundo, tipo de fundo. Aqui a gente vai colocar uma cor escura. Dessa forma aqui. Pronto. Agora a gente vai colocar aqui uma imagem. E aí você coloca uma imagem com fundo transparente, tudo aquilo que eu comentei no início do vídeo. Coloca aqui dessa forma. E aí você pode adicionar um textinho aqui com mais informações sobre a sua empresa, sobre a entrega dos seus serviços e tudo mais. Pode criar esse texto aqui adicional. Então a gente pode colocar aqui, ó, arrastar um texto para cá e colar essa informação aqui. Vou até aumentar um pouquinho aqui, para ele não ficar muito apertado. Então aqui em cor do texto a gente pode modificar. Aqui a tipografia, vamos colocar 14 e deixar dessa forma aqui. Vou diminuir aqui o tamanho dessa imagem, vou colocar aqui o tamanho de 50. E aqui em conteúdo, você pode colocar aqui alinhado para a esquerda, dessa forma aqui. Eu coloquei aqui em cor laranja, mas aqui eu coloquei em branco. Enfim, você escolhe a cor que ficar melhor para a sua logo, tá? E eu vou colocar aqui esse divisor também, para ele separar a logo desse conteúdo aqui de texto. Então vou vir aqui em cima, copiar e colar aqui embaixo. Aí eu vou modificar o peso desse divisor, vou colocar só 2 para ele ficar bem fininho. E agora eu vou reduzir esse espaçamento que ficou aqui, ó, entre o divisor e o texto de baixo. Então eu vou clicar aqui no texto, vou vir aqui em avançado, e aqui em margem você vai retirar esse espaçamento. Você coloca aqui menos 25, dessa forma aqui, tá? Vou diminuir um pouquinho esse texto aqui também, vou deixar aqui 13, vai ficar bem pequenininho aqui, só como uma informação adicional. Agora o que a gente pode fazer é colocar essas outras informações aqui, ó, sobre o serviço, né, o serviço que você entrega, e também algumas informações de contato, também é bem interessante. Então a gente pode vir aqui, eu vou duplicar essa coluna, dessa forma. Na verdade eu vou até colocar mais uma aqui, ó. Interessante a gente colocar mais uma, porque a gente consegue criar esse divisor aqui no meio. E fica esse espaço aqui no meio, dividindo essas informações aqui dessa informação aqui. Aí aqui a gente ajusta para ficar mais ou menos no mesmo tamanho. Ficar dessa forma aqui. Pronto. Agora a gente pode voltar aqui para título. A gente vem aqui, coloca esse título aqui de nosso serviço. E aí você pode personalizar da forma que você quiser. Vou colocar aqui serviços, mas você pode colocar, por exemplo, diferenciais. Ou só as informações de contato, alguma coisa nesse sentido. Aí você personaliza da forma que você quiser. Vou colocar aqui a fonte Montserrat. Vou deixar aqui em 700 e a cor eu vou colocar laranja. Dessa forma. Aí eu já vou colocar esse divisor aqui também, ó. Deixar desse jeito aqui. Aí agora a gente vai adicionar esse item aqui das listas de ícones. Então a gente já tinha criado uma lista de ícones, né? Então a gente vai voltar aqui em cima. Vamos pegar aqui, copiar e voltar aqui embaixo. A gente cola aqui. E a gente só precisa fazer os ajustes aqui de cor e algumas outras configurações. Pode até diminuir um pouquinho mais. Deixar dessa forma. Dessa forma aqui. Aí eu vou modificar aqui essa setinha. Na verdade eu vou deixar a setinha dessa forma aqui mesmo. Eu vou modificar apenas o título que está aparecendo aqui. Que aqui são sobre os nossos serviços, né? Os serviços dessa empresa. Pronto. Deixar dessa forma aqui. Que são os serviços dessa empresa, como eu coloquei ali em cima. E perfeito. Agora a gente pode duplicar isso aqui e colocar as outras informações de entrar em contato. Então a gente pode vir aqui, copia, coloca aqui no lateral,
Coloca aqui também. E aqui a gente modifica. A gente pode colocar aqui entre em contato. E aí você pode colocar nossas informações de contato, alguma coisa nesse sentido. Vou copiar aqui. E a gente coloca aqui o endereço. Aqui a gente vai colocar um outro ícone, que é o de mapa. Aqui, ó. De mapa, dessa forma aqui. E aqui a gente vai colocar esse telefone aqui. Lembrando que esse aqui é um telefone fictício, tá? Então eu só coloquei aqui o telefone para ficar aparecendo na página. Pronto, a gente pode deixar dessa forma aqui. E aqui o contato, você coloca o e-mail também, o e-mail profissional da sua empresa, aqui embaixo. A gente pode procurar aqui por envelope, e aí vai aparecer esse ícone aqui que fica bem legal. Pronto, basicamente esse é o nosso rodapé. A gente pode editar um pouquinho aqui o espaçamento, vindo aqui em padding, vou colocar aqui o padding de 20, no superior e inferior, deixar dessa forma aqui. A gente pode fazer mais alguns estilos aqui, ó. Vim aqui em degradê, colocar aqui essa cor um pouquinho mais cinza e aqui embaixo a gente pode colocar um pouco mais escuro. Que ele vai criar esse efeito aqui bem legal, bem sutil também, que fica com um visual bem profissional. E aí você pode adicionar também essa informação aqui de baixo, ó, de todos os direitos reservados. E aí para isso é muito simples, é só você criar mais uma estrutura aqui. Vem aqui e coloca 1100, normalmente. Aqui você coloca a cor escura, né, no final do rodapé. E aí você arrasta uma seção interna para cá. Ou melhor, nem precisa, você nem precisaria colocar uma seção interna. Você pode colocar um texto aqui, direto aqui nessa parte. E coloca aqui as informações. Você coloca aqui centralizado. Coloca aqui a cor em branco e diminui um pouquinho esse tamanho. Aí já pode deixar assim, todos os direitos reservados. Aí você pode criar uma divisória aqui em cima, em borda. Vem aqui em sólido, aqui você coloca o tamanho de 2. Aqui, tamanho de 1, para ficar bem fininho. Que fica com essa linhazinha aqui, ó. Fica com um visual bem legal. Depois de fazer todas essas configurações, aí você vai voltar aqui e clicar para atualizar. E aí, a essa altura, você praticamente já finalizou a sua página. A gente só precisa fazer mais uma configuração, que é colocar o nosso menu aqui em cima. E depois a gente vai fazer a adaptação para celular, tá? Então eu vou te mostrar como fazer esse menu de forma bem fácil. Para a gente criar esse menu, você vai vir aqui embaixo, ó, pega essa lista de ícones. E aí você vai voltar aqui, cola. E aí você vem aqui em layout e coloca em linha. Aí aqui a gente vai retirar esses ícones. Pode retirar. E aqui você vai colocar, por exemplo, você pode colocar as informações que você quiser, tá? Vou colocar aqui, por exemplo, sobre nós ou sobre a empresa. Pode colocar aqui, por exemplo, serviços. Pode colocar depoimentos. Pode colocar até mesmo aqui dúvidas frequentes. E aí você pode criar um aqui de entre em contato. Dessa forma. Aí vai ficar aqui em cima, tá vendo? A gente vai fazer algumas edições aqui para aparecer mais um menu. Então a gente vai modificar aqui primeiro essa divisão aqui, ó, de coluna. A gente pode modificar aqui o tamanho da logo para ficar certinho. E aqui a gente vai voltar para a edição dos ícones. E aqui em estilo a gente vai colocar alinhamento para a direita. O espaçamento a gente vai colocar maior, vamos colocar aqui 25 para criar esse espaçamento aqui. O ícone não precisa configurar porque não tem nenhum ícone. E aqui em cor do texto, você pode deixar a cor que você quiser. Eu vou deixar aqui uma cor um pouquinho mais clarinha. E aqui o hover, que é quando a pessoa passa o mouse por cima, você pode colocar aqui a cor de destaque do seu site, da sua página. Então aqui, por exemplo, eu coloquei o laranja, e aí ficou dessa forma. Bem legal. Aqui o recuo do texto você não precisa mexer. Aqui a tipografia a gente vai modificar, eu vou colocar uma tipografia menor. Ou melhor, vou colocar um tamanho menor. Dessa forma aqui, e vou modificar o peso também. Desse jeito aqui. E aí já fica com um visual mais parecido com o menu. E agora pra gente colocar os links nesse menu, porque quando a pessoa clicar, eu quero que ela clique e vá direto para a seção que ela clicou. Então, por exemplo, ela clicou aqui em serviço, ela vai direto para serviços. Essa é a ideia. Então a gente vai fazer o seguinte. Para a gente criar essa funcionalidade, você vai precisar utilizar essa opção aqui, ó, chamada âncora. Se você não estiver encontrando ela aqui, é a âncora de menu. Se você não estiver encontrando, você vai digitar aqui em cima, âncora. Ele vai aparecer para você. É só você clicar e arrastar, e você coloca em cima da seção, tá? E aqui você vai colocar, por exemplo, sobre. E você só digita. Coloca uma palavra fácil, tá? Palavra curta, fácil, para você utilizar. Deixa aqui sobre, que é essa seção aqui. E aqui em cima,
eu quero vincular esse botão aqui para ele levar a pessoa até essa âncora. E aí aqui você vai colocar o link como hashtag sobre. Você vai colocar a palavra que você colocou aqui, tá? Exatamente igual. No meu caso eu coloquei hashtag sobre. Dessa forma, quando a pessoa clicar aqui no menu, vai acontecer isso. Ela vai ser levada direto para a seção onde eu coloquei a âncora, beleza? Essa é uma funcionalidade muito legal, principalmente para páginas como essa, que é uma página única, né? Institucional. Então fica a recomendação para você. E aí você pode criar as âncoras nas seções que você achar mais importante. Por exemplo, aqui dos serviços. Posso colocar aqui em cima, ó. Coloco aqui em cima do título. Aí vem aqui e coloca serviços. Aí é interessante você evitar o C cedilha, tá? Então você pode colocar aqui, por exemplo, cervicos. Fica engraçado, mas funciona. Aí você coloca aqui cervicos. Copia essa palavra aqui. E aí no menu você vai colocar aqui também, link, hashtag, aí você coloca serviços sem o C cedilha, tá? Coloca com o C aqui. Aí quando a pessoa clicar, ela vai ser levada direto para a seção. Então é uma configuração bem fácil de se fazer e fica com uma funcionalidade bem legal para sua página. Então recomendo que você faça essas âncoras nas seções que você achar mais importante. Aí você coloca aqui na seção de sobre, na seção de serviços, depoimentos, dúvidas e por aí vai. Aí aqui na parte de entrar em contato, você tem duas opções. Ou você coloca a âncora para a pessoa ser levada direto aqui para a seção, né, sobre a parte de entrar em contato e tudo mais, ou você coloca o link de WhatsApp direto nesse botão, que também facilita bastante. Então aqui você vem na opção de entrar em contato, ó, e aqui no link você coloca aquele link do WhatsApp. Aqui, ó, que você pegou no gerador de link, você copia, volta aqui e coloca o link. Pronto. Aí a pessoa, quando clicar, ela vai ser redirecionada direto para o seu WhatsApp, que também é uma funcionalidade bem legal. E aí tem algumas configurações que a gente pode fazer aqui no menu, como por exemplo o tamanho desse menu, que ele está muito espaçado, ele está ocupando muito espaço aqui na nossa tela, e isso não é legal. Então a gente pode reduzir o tamanho desse menu, vindo aqui na seção, vindo aqui em layout, e aqui em seção em altura mínima, você pode vir aqui e colocar 60, ele fica dessa forma aqui. Aí se ainda assim ele tiver com um espaço muito grande, você pode vir aqui em avançado, vir aqui em padding, aí você desvincula os valores. Aqui em coluna a mesma coisa, você clica em desvincular os valores, porque ele vai ficar mais reduzido, tá? Dessa forma aqui. Depois de fazer todas essas configurações, aí você clica em atualizar. E agora a gente vai passar para a parte de adaptação para celular. E finalmente chegamos na configuração para adaptar a sua página para celular. É muito importante fazer essa configuração, porque a maioria das pessoas vai acessar a sua página pelo celular. Então ela precisa estar bem configurada, para que as pessoas não tenham nenhum erro, nem nada do tipo, beleza? Essa é uma configuração muito simples de se fazer. Você vai vir aqui e vai vir aqui em modo responsivo. Aí você clica aqui embaixo e vai aparecer esse menuzinho aqui em cima. É só você clicar aqui nessa opção para celular. E aí a sua página vai ser reajustada para celular. Aí a gente precisa fazer algumas pequenas configurações para ir ajustando alguns elementos. Porque aqui, por exemplo, ó, esse texto está muito grande. Se você olhar essa página no celular, essas informações vão estar ocupando praticamente toda a tela e vai estar estranho, vai estar ruim de ver. Então é importante a gente fazer esses pequenos ajustes para deixar a página com um bom visual, para que as pessoas possam ler e tudo mais, tá? Aí para a gente fazer essas edições, você vai clicar aqui no título, ó. Aqui por exemplo, eu preciso editar o tamanho desse título. Então você vai clicar em cima dele, vai vir aqui em estilo, aqui em tipografia, você vai vir aqui nesse lapisinho novamente, e você vai perceber que no tamanho aparece esse ícone aqui de celular. Isso significa que qualquer configuração que eu fizer aqui só vai funcionar para celular. Então eu posso colocar aqui o tamanho pequenininho, ó. Se eu voltar aqui para o computador, o tamanho continua o mesmo, beleza? E isso funciona para alguns elementos aqui no WordPress. Aqui, por exemplo, a altura da linha, espaçamento de letras, todos os elementos que tiverem esse ícone aqui, quer dizer que aquela configuração só funciona para celular, só funciona para computador e assim por diante, tá? Então aqui no tamanho a gente pode colocar o tamanho que fica mais agradável para celular, sem se preocupar com os outros dispositivos. Pode fazer dessa forma. O peso já é uma história diferente. Se você modificar o peso aqui, ó, veja que ele não tem um ícone aqui. Então quando a gente modifica, ele modifica todas as configurações. Tanto no computador, quanto no tablet e também no celular. Então eu recomendo que você fique atento a isso e sempre observe se tem esse ícone aqui ou não. Então eu vou voltar aqui para o peso para ficar certinho. Aí agora eu vou modificar aqui o texto. Vou reduzir aqui o tamanho dele. A altura da linha também vou modificar, porque ele está muito espaçado. Vou ficar aqui 1.3, dessa forma aqui. Eu também posso modificar o espaçamento entre esse título e esse texto aqui de baixo.
Então você pode vir aqui em título, vir aqui em avançado, e aqui você reduz esse espaçamento. Ó. Coloca aqui menos 20, que aí vai diminuir o espaçamento. E beleza. Uma coisa que a gente pode fazer é modificar a posição também desses textos. A gente pode vir aqui em seção interna, vir aqui em avançado, e aqui em padding você pode colocar aqui um padding um pouquinho maior, que aí o texto ele vai ser jogado para baixo e ele não vai ficar interferindo na imagem. Porque a nossa imagem aqui, a imagem que eu utilizei nesse caso, ela é muito clara, então ela pode acabar prejudicando a leitura do texto. É muito importante que você tenha atenção a isso para não prejudicar as informações da sua página, tá? Se for necessário, você pode até vir aqui novamente na seção e vir aqui em estilo, modificar a sobreposição de fundo e deixar essa parte aqui um pouquinho mais escura para que não atrapalhe o texto, beleza? Então é importante você fazer esses pequenos ajustes para deixar tudo certinho. Aqui no botão a gente pode modificar também, a gente pode vir aqui em conteúdo e que você pode colocar justificado que ele ocupa toda essa parte aqui da seção, ó. Ele ocupa todo o espaço. E pronto, essa seção inicial já está ok. Agora a gente já pode passar para as próximas seções. Aqui, por exemplo, nós temos a imagem e aqui a gente pode modificar o tamanho da mesma forma que eu fiz ele em cima. Deixa aqui o tamanho de 22. E aqui eu vou colocar o alinhamento centralizado, para ele ficar dessa forma. Vou até diminuir mais um pouquinho, para ele ficar desse jeito aqui que fica bem bacana. E é importante você conferir no celular para ver se as configurações estão boas, tá? Então aí você edita aqui no computador e vai conferindo no celular para ver se as configurações estão ok. E aí eu vou colocar aqui o divisor centralizado, ó. Coloquei aqui centralizado. E aqui o texto a mesma coisa, eu vou colocar aqui o tamanho de 15. E a altura de linha eu vou colocar 1.3, como eu coloquei ali em cima. Aí você pode colocar aqui centralizado. Nesse caso aqui eu recomendo que você coloque na esquerda, porque tem muito texto. E aí uma outra coisa que a gente pode fazer é modificar o espaçamento entre esse divisor e esse texto. Porque veja que tem um espaçamento estranho aqui, né? Ficou muito grande. Então a gente pode vir aqui em padding, e aqui a gente coloca, ou melhor, a gente vai vir aqui em margem, e aqui você coloca o espaçamento menos 20, dessa forma aqui. Aqui embaixo a mesma coisa, a gente precisa modificar aqui, porque esse efeito aqui, ó, ele ocupou praticamente todos os ícones aqui, ficou um pouco estranho, né? Então a gente precisa ajustar. A gente vai vir aqui na seção, vai vir aqui em estilo, divisor de forma, aqui inferior você vai colocar uma altura menor, que ele não vai prejudicar a leitura aqui dos elementos, tá? E a gente também vai modificar esse espaçamento, então você clica aqui novamente no texto, vem aqui na parte inferior de margem e diminui aqui, ó, para puxar essas informações aqui, diminuir o espaçamento aqui de baixo, tá? Pode deixar dessa forma aqui, essa seção já está bem bacana. E aí a gente já pode passar para a próxima seção. Aqui a gente vai colocar a mesma configuração. Vou colocar aqui 20. Para conferir se eu coloquei 20 aqui. Tá certinho. E essa parte aqui a gente só precisa editar esse título. Porque de resto, essas outras configurações já estão ok. Então a gente não precisa mexer. Aqui embaixo a mesma coisa, a gente vai modificar aqui o tamanho dessa forma. E aqui a gente também não precisa modificar porque o tamanho já está ok. Se o tamanho ficar um pouco diferente para você, se não estiver legal, aí sem problemas, você clica aqui, vem aqui em estilo novamente, conteúdo, e aí você modifica aqui normalmente, tá? Pode modificar aqui e vai fazendo os ajustes até ficar com um visual interessante, não atrapalhar a leitura, nem nada do tipo, tá? Então aí você vai fazendo esses ajustes de acordo com as informações da sua página. Aqui embaixo, nessa seção aqui, que é da chamada para ação, a gente precisa fazer algumas edições aqui, principalmente nessa imagem de fundo. Então vamos modificar aqui esse título. Vou colocar aqui o tamanho de 22. Vou ficar aqui. Vou deixar aqui centralizado, dessa forma. E o divisor eu vou colocar aqui centralizado também. Esse texto eu vou diminuir, vou colocar o tamanho de 15. E aqui centralizado. Ou melhor, vou deixar aqui na esquerda e vou diminuir aqui a altura de linha. Desse jeito aqui. Agora a gente vai modificar um pouquinho essa seção. Eu vou colocar aqui a posição centro-direita, que aí ela vai aparecer a imagem aqui do telefone, que é a parte mais importante dessa seção. Beleza? Então eu vou deixar dessa forma aqui, você pode modificar aqui também a sobreposição de fundo, se você achar que está atrapalhando a leitura. Pode modificar aqui também, ó, dessa forma. E a gente pode deixar desse jeito aqui. Vou modificar aqui o tamanho do botão, colocar justificado. E aí já está ótimo. Agora a gente pode passar aqui para a próxima seção e a gente vai modificando o tamanho aqui também. Aqui a gente não precisa modificar porque o tamanho já está legal.
E aqui em dúvida frequente é a mesma coisa. Eu vou deixar aqui centralizado, vou deixar aqui o tamanho de 20 e o divisor eu vou deixar centralizado também. Aqui eu vou deixar o tamanho de 15 e aqui 1.3. Dessa forma aqui. Posso até diminuir um pouquinho aqui o espaçamento. Dessa forma. E aqui, esse botão eu vou colocar aqui justificado, para ele ficar ocupando mais espaço aqui na tela. Aqui em dúvidas frequentes a gente não precisa mexer, porque o tamanho também já está legal. Se você quiser, você pode vir aqui em estilo, e aí você vem em conteúdo e modifica aqui o tamanho. Se você achar que esse conteúdo aqui está muito grande, ou esse título aqui está muito grande também, você pode modificar sem problema nenhum. Aqui embaixo é aquela mesma configuração, vou fazer aqui rapidinho e pronto. Dessa forma aqui já está bem mais interessante, aí você pode verificar no celular para ver se essas informações aqui estão ok. Aqui na parte do rodapé a gente também pode fazer algumas edições, a gente pode colocar logo aqui centralizado, colocar o divisor aqui centralizado também. Você pode até diminuir o tamanho desse divisor aqui, se você achar que está muito grande. Deixar dessa forma aqui. Aqui em nossos serviços você pode deixar centralizado também. Vou diminuir o tamanho desse divisor, deixar centralizado. E aqui também vou deixar centralizado. Ficar desse jeito aqui. Dessa forma. E aí essa parte do rodapé está praticamente finalizada. E eu recomendo que você dê uma olhada aqui nas configurações. Aqui no menu você também pode modificar. Pode vir aqui e reduzir o tamanho desse menu. Vou colocar aqui no meio. Pode reduzir o tamanho aqui, ó. Dessa forma aqui. E a logo você pode colocar aqui no meio também. Dessa forma. Infelizmente aqui a gente não consegue criar aquele íconezinho quando clica e aparece o menu, né? Porque essa é a versão gratuita do Elementor. Se você quiser um menu mais avançado, eu recomendo que você utilize o Elementor Pro. Beleza? Inclusive, se você quiser saber mais sobre como fazer um menu avançado para você colocar na sua página, coloca aqui nos comentários que eu preparo um vídeo mostrando esse passo a passo, tá? Mas é basicamente dessa forma que a gente faz essas configurações para celular. E me conta aqui nos comentários o que você achou desse vídeo. Me conta se você conseguiu criar a sua página ou se você teve alguma dificuldade. Lembrando que todos os links que eu comentei aqui nesse vídeo vão estar aqui na descrição do YouTube para você acessar sem problema nenhum. Eu realmente espero que você tenha gostado desse conteúdo. E se você gostou, não esqueça de deixar um like para apoiar o nosso trabalho e se inscreva no canal para não perder os nossos próximos conteúdos. Então é isso, eu te vejo no nosso próximo vídeo.